Pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para conversar um pouquinho acerca da nossa atividade 1, a nossa atividade discursiva. Bom, é uma atividade que foi tratada em sala de aula, então vocês não vão ter dificuldade de respondê-la. Também vocês têm o assunto no nosso livro didático. Eu explorei bastante esse assunto, né, na nossa aula que falamos sobre. E eu tô aqui só para sanar algumas dúvidas, algumas pontinhas que tenham ficado aí abertas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu trago aqui um enunciado, né? Um enunciado para a gente se situar acerca do assunto que será tratado, como de praxe em todas as questões. É importante que vocês leiam, porque é um enunciado que traz um informativo legal sobre o assunto, certo? Então, além de contribuir para a resolução da questão, também vai contribuir para a sua vivência como empreendedor. Tá bom? Na sequência, então, eu trago o comando, e o comando diz o seguinte: o sujeito que busca empreender no Brasil deve estar atento a todos os institutos jurídicos, bem como as características essenciais da atividade a ser desenvolvida. Isso é óbvio, isso eu falei reiteradamente durante todas as nossas aulas. Então, dessa forma, considerando os assuntos abordados em salas de aula, bem como no livro didático sobre o ramo do direito empresarial e seus conceitos, descreva quais são as características que o empresário brasileiro deve possuir com base no Código Civil, apontando de que forma ele deverá exercer a sua atividade e com qual finalidade. Lembre-se que é necessário que haja acumulação de todos os requisitos, portanto, aponte e explique cada um deles. Bom, então aqui eu já trago um spoilerzinho, eu já digo que há mais de uma característica. Vimos que há mais de uma característica, vimos que ela precisa ser cumulada todas precisam ser cumuladas entre si, né? Então aqui, com base no nosso Código Civil, com o que a gente estudou realmente sobre o que é ser empresário no Brasil, lembra que tem um artigo do nosso Código Civil que fala sobre isso, que aponta quais são as características. Então aqui eu quero que vocês me tragam quais são as características para o direito brasileiro para que uma pessoa, né, seja considerada um empresário. Então aqui eu quero que vocês tragam essas considerações, tá bom? Preciso que vocês elenquem aqui quais são elas, que vocês expliquem de que forma elas se aplicam na vivência. Então, assim, a característica é tal, né? Característica A. O que significa essa característica, né? Eu não posso falar mais, né? Porque senão eu já daqui a pouco tô soltando aí quais são as características. Mas assim, falei, característica A. O que é a característica A? B, característica B. Qual é a característica B? De que forma ela se aplica? Então, para que vocês consigam a nota máxima, eu preciso que vocês elenquem qual é a característica e qual é o sentido dessa característica, o porquê dessa característica ser importante e de que forma ela é aplicada mesmo para que uma pessoa seja considerada empresária, tá bom? Lembrando que, o que eu posso dizer de dica para vocês é que a gente tem mais de uma característica, né? Então, assim, vocês precisam trazer quais são elas e de que forma elas são aplicadas, e aí com certeza vocês vão conseguir nota máxima nessa questão, tá bom? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Estou à disposição, os professores mediadores também estão à disposição, tá bom? E vocês com certeza vão conseguir assim tirar uma nota bem legal nessa questão que eu preparei bem, com bastante cuidado e explorando bem os assuntos que a gente estudou incansavelmente aí na nossa aula sobre direito empresarial, tá bom? Então, boa sorte e até mais!